A Montanha Mágica 32, parte 3. Bom, uma coisa que eu gostaria de mudar em relação ao que eu falei lá no primeiro vídeo, que eu falei que ele representa, que ele decide... Lembre-se, um filme às vezes ele vai mostrar o cara tocando, às vezes ele só vai mostrar as pessoas ou dar a entender que o que o cara tocou é muito bom, né? Então essas seriam as duas opções. Na verdade eu falei que o Thomas Mann faria isso, fazia isso daqui, a primeira opção, né? Mostra o discurso. Eu diria que não tanto, assim, eu vou, digamos assim, suavizar a minha afirmação. Ele fica no meio termo, ele fica pulando de níveis, né? Entre mostrar o discurso do Krokowski, né? E descrever. Então ele fica nesse meio termo aí. O que ele vai fazer depois, direto mesmo, de dar a voz, é com o Settembrini. O Settembrini, eu acho que ele dá muito mais a voz pro Settembrini. Só, digamos assim, coloca o gravador ali e deixa o Settembrini falar. Então vamos lá. De que falava, afinal, o Dr. Krokowski? Que tema estava desenvolvendo? Hans Castorp procurou concentrar o seu espírito a fim de apanhar o fio da palestra. Porém, não o conseguiu imediatamente, visto não ter ouvido o princípio e ter perdido ainda outras passagens. Depois, ao refletir acerca das coisas laças, das costas, laças da senhora Xoxá. Então, a princípio porque ele chegou atrasado e depois porque ele ficou olhando para as costas da senhora Xoxá lá e aí perdeu mais ainda da palestra. Tratava-se, então, do que ele estava falando, tratava-se de uma potência, daquela potência. Numa palavra, tratava-se da potência do amor, Liebe. Claro, o assunto estava indicado pelo título geral do ciclo de conferências. E de que mais poderia falar o Dr. Krokowski, dado ser essa a sua especialidade? Dr. Krokowski, especializado em amor. Verdade é que parecia um tanto estranho a Hans Castorp assistir, assim subitamente, a uma preleção sobre o amor, já que os cursos que ele seguira antes haviam se ocupado apenas de assuntos como a translação de rodas dentadas em construções náuticas. Parece que o amor não é algo que deva estar numa preleção, parece que não tem que estar numa palestra, né? O que você estuda numa palestra? Você estuda rodas dentadas, tecnologia, esse tipo de coisa mais séria, mais certa, mais fácil de se definir. Como se arranjava o conferencista para expor em pleno dia? Interessante assim, em pleno dia, né? Não é nem no cabaré de noite, é em pleno dia, né? Não é nem num sofá obscuro, só você e a menina. Não, é em pleno dia, em frente de todas as pessoas, em frente a um público, né? Como se arranjava o conferencista para expor em pleno dia a um público de cavalheiros e senhoras um assunto de natureza tão confidencial e espinhosa? O Dr. Krokowski expunha-o num linguajar misto, entre poético e erudito, rigorosamente científico e ao mesmo tempo vibrante como um hino. Então perceba, aqui começa aquilo que nesse vídeo eu falei, no vídeo anterior eu acho que eu exagerei, retiro o que eu disse, ele descreve também o que o Krokowski vai falar, ele não só mostra o que o Krokowski vai falar. Eu acho, opinião minha, que não é por falta de capacidade. Ele poderia simplesmente dizer que o Hans sentou ali, o Hans chegou, sentou, começou o discurso, o narrador abriria uma aspa, ficaria lá 2, 3, 4, 5 páginas só com o discurso do Dr. Krokowski, fecharia aspas e seria uma coisa muito, muito boa, né? A ponto de que uma pessoa pudesse usar aquele enxerto do livro para dar uma palestra sobre amor. Na minha opinião, por que o Thomas Mann não faz isso? Porque ao mesmo tempo que ele quer prestar atenção à palestra,
ele quer prestar atenção ao Hans, ele quer prestar atenção às pessoas que estão em volta, à recepção das pessoas. Então ele está com essa perspicácia, a perspicácia abrangente, né? Diferente, novamente, o que vai acontecer com o Settembrini. Parece que às vezes com o Settembrini, ele deixa o Settembrini falar mais e ele só fica escutando. Esse tom despertava no jovem Hans Castorp a impressão de uma certa falta de ordem. Mas talvez fosse justamente ele, o tom, o que esquentava as faces das damas e o que fazia os senhores coçar as orelhas. Lembre-se que há pouco a gente viu um senhor coçando a orelha para limpar e conseguir escutar melhor. Em particular, o orador empregava o termo Liebe num sentido levemente ambíguo, de modo que nunca ficava claro o que se devia pensar das suas palavras. Se elas se referiam a algo piedoso ou a algo carnal, passional. Ele vai ilustrar isso, então tenha isso em mente, ok? Então, quando o Dr. Krokowski usava a palavra Liebe, ele usava de uma forma que a gente não sabia se é bom ou mal, se é uma coisa animal ou se é uma coisa piedosa, quase religiosa, ok? Então vamos lá. Em particular, o orador empregava o termo Liebe num sentido levemente ambíguo, de modo que nunca ficava claro o que se devia pensar das suas palavras, se elas se referiam a algo piedoso ou a algo carnal, passional, o que produzia uma espécie de enjoo marítimo, como se você estivesse num bote, né, indo para lá e para cá, para lá e para cá. Nunca na vida Hans Castorp ouvira pronunciar esse vocábulo tantas vezes seguidas como nessa hora e nesse lugar. E ao refletir sobre esse fato, até achava que ele próprio jamais se servira dessa palavra e nem a ouvira de boca estranha. Nunca ele falou eu te amo para ninguém, nunca pessoa alguma falou eu te amo para ele. Talvez estivesse errado, mas, em todo caso, não lhe parecia que tanta repetição trouxesse qualquer vantagem ao vocábulo. Pelo contrário, Liebe, essa sílaba e meia, eu espero que eu esteja pronunciando certo. Há muito tempo atrás eu estudei um pouquinho de alemão e eu acho que é um som de E no final. Aí faz sentido o que ele quer dizer com sílaba e meia, porque o som E, a gente chama de schwa, esse som, que é um som que quase não existe no português, mas por exemplo no inglês é extremamente comum e em várias outras línguas, como o alemão também. Ele é um som, ele é um meio termo entre uma vogal cheia, né, como janela, são três vogais bem cheias, janela, né, e uma vogal, uma meia vogal. Eu falei português brasileiro. Português de Portugal vai caminhar em direção a eliminar essas vogais que não estão em posição tônica, né? Então o que eu estou querendo dizer? Janela. Localizando você, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Eu estou num parêntese sobre um som para poder entender uma palavra e a descrição que o narrador dá dessa palavra. Okay? Então, janela. No português brasileiro sempre vai ser a, ok? Beleza. No português de Portugal, eles vão ter esse som que a gente não usa quase nada no português brasileiro, que seria janela. E você vai ver bem comumente na fala de diversos portugueses, Schnelle, Schnelle, Schnelle. Perceberam? Desapareceu. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para você que esse sonzinho, o nome dele é schwa, este sonzinho ele é um meio caminho entre uma vogal cheia, como no português brasileiro, já, e uma vogal que desapareceu no português de Portugal, jne, jne, ok? Schnelle, right? Bom,
Na minha opinião, é por causa disso que o narrador está dizendo que a palavra liba tem uma sílaba e meia, porque tem um li, mas a última sílaba é b, ok? Liba. Pelo contrário, liba, esta sílaba e meia, já em si um tanto escabrosa, de consoantes lingual, e labial, b, liba, e vogal balante. Balante é o som emitido pela ovelha. Então é claro que eu vou exagerar a pronúncia, mas seria algo como liba, right? Só para você entender, não é assim que o Dr. Krokowski pronunciava a palavra liba. Mas eu acho que essa é uma vogal longa no alemão. Então seria li, ok? E aí faz sentido a gente falar do balido de liba, right? Vogal balante no meio. Acabou por se tornar bastante repelente e ligou-se a ela uma representação parecida com leite aguado, algo branco azulado e um tanto insípido, sobretudo em comparação com todo o vigor das ideias que o Dr. Krokowski estava apresentando a seu respeito. A gente está falando aqui de olhar o exterior das palavras. A palavra não é só uma flechinha, né? Então tem telefone. Então a palavra telefone é só uma flechinha apontando para isso daqui. A palavra ela tem uma determinada substância. Para as nossas discussões aqui, né, a gente está falando da substância fonética da palavra. Então acontece isso. Eu não sei se quando vocês eram crianças, vocês já tentaram fazer isso. Pega uma palavra e começa a pronunciar ela muitas vezes, né? Então vamos lá. Fita isolante. 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 Por que eu estou fazendo isso? É da natureza das palavras desaparecer conforme você vai falando. O que eu quero dizer com desaparecer? Você não presta atenção em quais palavras você está usando enquanto você está falando. Você presta atenção no significado que, digamos assim, está por trás das palavras. Quando que a gente presta atenção às palavras? Quando tem algum problema. A gente esqueceu uma palavra, aí eu paro, fico ali, puxa, qual que é a palavra mesmo? Como é que é? Ok? Beleza. Quando você repete uma palavra várias vezes, fita isolante, fita isolante, fita isolante, você começa a ter um estranhamento que você para de usar a expressão só com uma flechinha. É que tem uma fita isolante pendurada aqui na parede, por isso que eu estou apontando desse lado. Você para de usar a expressão fita isolante para se referir àquele objeto que eu estou olhando agora e você não consegue olhar, para pensar na própria sequência de sons, né? Então é como se... Vá para frente do espelho, você vai ver você mesmo, correto? Okay? Mas você pode fazer um esforço de, em vez do teu olhar atravessar o vidro e ir para você mesmo, o teu olhar pode tentar parar ali no vidro e você pode ficar tentando se concentrar aqui no vidro em vez de se concentrar lá, para lá do vidro, que é onde o seu reflexo está. Então é mais ou menos esse tipo de coisa que acontece quando a gente fica falando fita isolante, ok? Fita isolante. Esse é um ótimo dever para você, dever de casa, você ficar falando fita isolante e ver o tipo de sentimento que você tem a partir desses sons, né? Então, o Hans fez isso, se não conscientemente, explicitamente, como o narrador faria, como nós estamos fazendo aqui, pelo menos meio consciente disso, né? E aí a impressão que ele teve foi essa, que ligou-se a ela uma representação parecida com leite aguado, liba, 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 algo branco azulado e um tanto insípido, sobretudo em comparação com todo o vigor das ideias que o Dr. Krokowski estava apresentando ao seu respeito, ao respeito do liba.
pois era evidente que, sob a forma que ele usava, podia-se dizer coisas bem fortes sem que o público saísse da sala. Então perceba, não é só... Então a gente tem essa percepção fonética, junto a isso tem aquele tipo de maresia, aquele tipo de enjoo que dá no modo dele usar a palavra, e aí tudo isso dá essa impressão que o Hans Castorp teve ao descrever a palavra. Vou abrir um próximo vídeo para a gente continuar essa leitura.